Sejam todos muito bem-vindos ao AI em Foco, uma realização da Associação Semper Fidelis, em parceria com a Giant Inovação e apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Pessoal, George Andrade com vocês. Aqui a gente vai bater um papo agora com um cara que está revolucionando o mercado, Lavoisier Ferreira. Lavoisier, obrigado por estar aqui com a gente. E eu falei certo seu nome? Falou assim, obrigado pelo convite. Meu nome é realmente Lavoisier, muita gente acha que é apelido, mas não é. E minha irmã se chama Lavoisiane, então tem a influência do nome já para influência da área acadêmica. Minha mãe gostou do nome e a minha irmã trabalha para um projeto dentro da NASA, na faculdade americana. Eu vou te dizer o seguinte, a gente já se conecta aqui porque a criatividade não foi muito forte da minha mãe também não, cara. Porque eu sou George e a minha irmã se chama Geórgia. Então ficou lá, cara, né? Igual você e sua irmã aí, mas show de bola. Cara, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, né? E por que inteligência artificial? Como que isso surgiu na sua vida? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e os primeiros passos com tecnologia comecei estudando por conta própria e comecei a programar há 22 anos atrás. E como eu estudei em escola pública, não tinha muito acesso a muitos conteúdos, eu comecei a estudar de forma autodidata. Então eu ia atrás dos conteúdos na internet, só que a qualidade não era muito boa. Então tive que acessar alguns sites que hackeavam os conteúdos do MIT, Harvard, Stanford, e era assim que eu estudava. Então, desde muito novo eu já tinha acesso ao mais top de conhecimento do mundo. E isso fez muita diferença na minha vida. Aí, há 18 anos eu comecei a estudar sobre programação e isso me deixou curioso sobre como funcionava o cérebro. Então, 18 anos atrás eu comecei a estudar sobre neurociência e pedagogia e comecei a estudar programação e treinar programação. E em 2009 eu entrei no curso de licenciatura em computação na UNB, que é um curso que é meio humanas, meio exatas. Tem, por exemplo, uns 20% de área de pedagogia e 80% de computação, só que tem matérias optativas para você fazer no curso inteiro. Então eu já tinha uma veia empreendedora na época, porque eu gosto muito de tecnologia. Aí eu comecei a estudar administração, contabilidade, economia, psicologia, muita coisa de pedagogia. E eu fui assumindo um perfil que normalmente não é tão normal assim na área de computação, que é ser um meio de campo entre as humanas e as exatas. E hoje eu sou muito bom nos dois. E meu cérebro mudou muito porque eu me abri para os dois mundos, né? Eu era muito técnico, muito matemático e pensar em área de tecnologia junto com o empreendedorismo e a parte de humanas me fez ser um pouco mais empático e também conseguir enxergar a vida de uma forma mais estratégica. E em 2015 eu entrei no Banco do Brasil, já são 8 anos gerenciando a parte de Big Data, banco de dados e Business Intelligence. Então eu tenho acesso às maiores de tecnologias de inteligência artificial e o quinto maior Big Data do país. Então você sabe exatamente quanto que eu tenho na minha conta bancária agora. Eu não tenho acesso de ninguém, estou dando anonimizado, mas eu tenho uma visão mais generalista de gerenciar do meu perfil de transação, de todo mundo. Se você está assistindo a gente aí, você já sabe que nossas transações ali viraram Big Data. É isso? Ou não? Falei errado? Sim, só que é de uma forma muito mais cautelosa do que a Meta faz, por exemplo, né? O banco ele é muito conservador e tudo que você tem dos clientes ele te avisa. Não é igual, por exemplo, a Meta que talvez já está usando nossos dados há muito tempo e agora que botou lá o termo de uso. E isso se traduz em atender os clientes, né? A gente está com a melhor classificação no Bacen entre os grandes bancos. Legal. E, com certeza, o Big Data e a inteligência artificial teve um papel importante de entender o cliente de uma forma mais personalizada. E eu falei quinto do Brasil, mas na verdade é o quinto do mundo. É o quinto maior Big Data do mundo. E eu gerencio também o banco de dados do BB Asset, que é o maior do país, com 1,5 trilhões de reais. E eu acho que eu dei sorte de cair num lugar bem generalista, que eu adoro entender as coisas de uma forma mais generalista. Apesar de ter 6 especializações, eu sou formado em computação na UNB e sou especialista em inovação, empreendedorismo, análise de dados, BI,
inteligência artificial, inteligência competitiva e estratégica e estatística. Aí eu tenho 6 pós-graduações. Se você quiser saber mais, hoje nós vamos focar em inteligência artificial, mas se você quiser saber mais alguma dessas especializações do Lavoisier, manda nos comentários que a gente faz uma nova gravação. Tá combinado aqui, tá? Vamos fazer. Combinado é combinado, tá? A gente chama você de novo aqui. E conta pra gente um pouquinho, então, falando de inteligência artificial, de inovação tecnológica, tá? Você tem um negócio próprio, não tem? Além Sim. da sua carreira, você tem um negócio próprio, né? Eu tenho a oportunidade de continuar trabalhando, porque meu concurso ele é CLT de economia mista, então é o único que você pode empreender 100% desde que não seja concorrente do banco. Então, Perfeito. E eu trabalho num lugar que eu trabalho à noite, de 19 à meia-noite e 50, e o horário comercial eu me dedico à minha startup. E acaba que os dois ajudam tanto... Complementa um ao outro? Complementa. O banco Legal. ajuda a minha experiência dentro da startup e a startup ajuda dentro do banco. Então, a minha experiência com inovação. E a minha startup, eu comecei... A primeira foi em 2018, 6 anos atrás, e... Era uma startup que ajudava alunos com conteúdos gamificados, tipo jogos, que você interagia. Certo. E foi com essa primeira startup que eu tive as primeiras experiências, conheci o ecossistema de Brasília. Aí eu participei do programa do Conecta Startup do governo, fiquei em segundo lugar do Centro-Oeste. Só que aí veio os primeiros perrengues, né? Tipo, começou a pandemia, todos os meus funcionários conseguiram emprego de 5 a 10 vezes mais que eu pagava. Então, a realidade do mercado mudou. Então, aí eu fui aprendendo como é que estava se desenhando o mercado e, depois disso, tive que fechar essa empresa, porque a realidade do mercado era outra, não era tão fácil contratar e dependia muito de profissionais especializados. Aí eu criei a startup chamada MentorMed, que ela ainda está funcionando. Só que, inicialmente, eu comecei atendendo alguns alunos para medicina, conectando ele com médicos especialistas. Então a gente faz a mesma coisa ainda, ajuda alunos de medicina a escolher e ser aprovado na residência médica, utilizando inteligência artificial, porque normalmente quem dá aula são os primeiros lugares dos cursinhos. E a gente descentraliza o processo, porque a maioria dos alunos tem várias dificuldades, e não adianta você ter aula com alguém que não tem dificuldade nenhuma que passa em primeiro lugar. Você precisa ter aula com alguém com dificuldade parecida com a sua, que teve sucesso. E a gente usa IA para fazer esse match com perfis parecidos. Então é o Tinder de capacitação, olha, de que bacana, aprovação. Que analogia. Então, então a sua startup ela ajuda os médicos que estão buscando residências. Isso, o concorrem médico, a residências, não é isso? Isso. O médico, quando ele termina a graduação, para ele ser especialista, tem que passar numa prova que é mais difícil do que passar em medicina, se for para, por exemplo, para a especialidade de cirurgia ou outras que são concorridas, ele, por exemplo, dermatologia ou qualquer uma dessas áreas, ele vai ter muito mais dificuldade do que passar em medicina. Entendi. E, no geral, praticamente todas é mais difícil do que passar em medicina porque são mais concorridas. Então, todo mundo de todas as faculdades concorrem e, para quem já passou na federal, talvez tenha um pouco mais de facilidade, mas tem muitos casos que não é tão fácil assim, né? Porque é o país inteiro concorrendo e as melhores vagas nos melhores lugares são processos mais difíceis. E a gente agora está copiando essa tecnologia para outros 2 nichos, né? Que é a MentorVest, que é para ajudar o aluno de ensino médio a escolher a área de vestibular. Então, a gente mostra para ele a realidade, conectando ele com profissionais da área que ele quer. E se ele não escolheu, a gente ajuda ele a escolher a área. É uma evolução daquele... Como é que é o teste vocacional? É isso? Mais ou menos. Porque a gente usa a base de psicologia, que o teste vocacional, por exemplo, seria o DISC, com algumas outras coisas. A gente usa ele como input para algumas perguntas, mas adiciona outras. Por exemplo, qual a expectativa de renda que você tem? Aí ele se compara, por exemplo, para querer estudar para concurso, como é uma realidade muito forte aqui em Brasília, a gente mostra para ele que, por exemplo, se você ganhar R$20 mil por mês e você, por exemplo, é um aluno que mora numa casa de R$2 milhões, porque os pais servidores públicos conseguiram comprar numa época que era mais barato. Então a gente tem uma calculadora que mostra com a realidade financeira
que R$ 20.000 por mês ele não paga nem a prestação de um móvel de 2 milhões. Perfeito. Porque a prestação seria 20 mil por mês e um salário de 20 mil líquido não é suficiente. Tem que Perfeito. ser, Tem que viver, né? tem que ser no mínimo 3 vezes para o banco aceitar. Perfeito, exatamente. Então, a gente também criou a marca chamada Jornada dos Concursos, está criando ela ainda, para complementar essas 3 realidades, né? Para dentro da MentorVest, reaproveitar esses profissionais e Então, para aqueles que já saírem dali direcionar. querendo com direcionamento, você já encaminha. Excelente estratégia. Curtir, né? Você pega o cenário. Mas e o cenário médico surgiu da onde? Eu ia fazer medicina, mas eu vi que eu já ganhava mais que a maioria dos médicos e eu gosto de neurociência e vi que eu não ia trabalhar com o que eu gosto. Então, Entendi. eu não gosto muito de hospital e o histórico da família também com hospitais, eu não gosto muito de ambiente de hospitais. E como eu já gostava de neurociência, foi uma motivação. Aí, depois que começou a pandemia, que foi vendo a realidade médica de muitos médicos, que eu fui tentar ver como é que eu poderia ajudar eles a serem mais assertivos, né? Então, da sua própria experiência, você está levando para o mercado em negócio, né? Ajudando o pessoal a... O que eu gosto de falar é o seguinte, você está economizando tempo. Tempo, dinheiro, esforço para a pessoa não chegar lá na frente, 5 anos depois e falar assim, cara, não era o que eu queria. Sim. Né? Tem até uma calculadora chamada Dublê de Rico, que é bem nesse ponto de a pessoa achar que ela vai ganhar tanto, que ela vai ter uma carreira tal, que ela gosta daquilo. Então, ela tem, por exemplo, o médico, ele tem contato com uma clínica que já é um profissional que já passou pela experiência de mercado da área especialista e ele tem acesso a equipamentos que ele não teve no hospital público, que no Brasil ele é meio que proibido a ter uma experiência médica sozinho, fora do ambiente público. Então Perfeito. Isso cria um fenômeno de escassez que tem médicos no país que formam quase sem nenhuma prática médica, porque só quem autoriza essas vagas dentro de hospitais públicos é o governo federal. Então é algo que restringe a prática médica. Entendi. Prática médica como um todo, né? E me diz uma coisa, dentro do cenário de negócio, né, todo negócio tem que evoluir, né? Sim. O negócio, como eu gosto de falar no curso que eu dou, não existe andar de caranguejo no mundo dos negócios, né? Ninguém anda de lado, né? Então, se você não está evoluindo, você certamente está embicando para baixo. Qual o maior desafio que você tem no desenvolvimento da sua startup, do seu negócio no mercado? Eu faço uma brincadeira, né, que muita gente fala que startup é foguete. E eu falo, tá, pode até ser, mas aí muita gente fala assim, porque foguete não dá ré. Aí eu falo, tá, pode até ser, mas foguete explode. E é o que acontece com a maioria das startups. E muita gente não entende o que significa realmente escalabilidade para você ser uma startup. E para você lançar um foguete, você precisa ter combustível de foguete. Exatamente. E esse é um dos principais ingredientes de você entender, que é pessoas no centro e a tecnologia como respaldo para escalar. E até eu pivotei na questão da MentorMed para ser mais white label, porque o LTV sobre CAC, diretamente com os alunos, mesmo com o ticket médio sendo muito alto, a concorrência está muito grande. Então, se eu tivesse 3, 4 anos antes, seria outra realidade. E enxergando os números, vendo que o timing já não é tão bom, Sim. Eu foco hoje no white label com grandes produtores que já tem, por exemplo, 50 mil seguidores. Só que só 50 mil seguidores é a métrica de vaidade. Então eu pego lá o dado na receita para ver quanto que ele faturou no ano, baseado se ele é um LTDA. Se eu vejo que ele tem um faturamento menos que 360 mil por ano, ele já via que ele não fez poucos lançamentos. Então eu foco nos produtores de cursos que já fizeram 6 e 7, 7 e 7. Então a marca minha existe, a MentorMed, atendendo os alunos, mas como o custo de aquisição do CAC é muito grande, eu atuo também em paralelo com marcas de outras pessoas. Então eu não tenho que correr atrás desses clientes, eu não preciso criar uma autoridade porque esse médico já tem autoridade, ele já tem às vezes 100 mil seguidores e já ficou 5, 6 anos construindo essa autoridade. Entendi. Então você está buscando uma estratégia de parceria, de conexão, né, com quem já está no mercado, né? Aí não se torna nenhum desafio para crescimento, né? Se torna mais uma estratégia de evolução, né? Sim, é a forma de ter um CAC mais barato. Né? Certo, entendi. E me diga uma coisa, como é que você vê o impacto da inteligência artificial, então, no contexto socioeconômico, tanto atualmente como no longo prazo? Aqui vale o seguinte, Lavoisier, a gente estava batendo um papo anterior, né?
O que é longo prazo com inteligência artificial? Você pode até botar a sua definição aí, né? E depois entrar no contexto da pergunta. Que isso é muito importante, eu quero te ouvir. Eu participei de um curso do IBM sobre o Watson, dentro do banco, há muitos anos atrás, que eu tive que programar com as primeiras iniciativas do Brasil na parte de inteligência artificial para atender diretamente os clientes, né? O banco já utiliza há mais ou menos uns 40 anos inteligência artificial, só que a grande diferença é que, por exemplo, o Big Data é o quinto maior do mundo e já tem quase 10 anos, mas ele já usava com grandes bancos de dados com tecnologias mais caras. E o grande ponto que está tendo de disrupção agora é uma certa baratear para empresas médias e pequenas conseguirem acessar o que grandes empresas e corporate já faziam antes. Sim. E a grande diferença da IA generativa é que é uma linguagem mais humana, que não precisa você fazer necessariamente uma programação para ter o acesso de um conjunto de dados. E eu já começo com a parte polêmica, né, que a IA é uma nova bomba atômica, só que eu enxergo de um jeito mais positivo. Mesmo sendo bomba atômica, a gente vai, num certo período, ter uma grande concorrência entre quem tem grandes poderes e, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, pequenas empresas vão ter mais acesso em área comercial e em questão de guerras, por exemplo. Isso vai fazer com que seja, por exemplo, o que aconteceu com a Rússia e com os Estados Unidos. É tanto poder que todo mundo tem medo de usar. Então, eu não sou armamentista. Eu até penso que, como inteligência emocional é algo muito complicado para o humano, a maioria dos humanos eles não tem tanta inteligência emocional para lidar com armas. Mas como o robô ele é burro, ele não sabe o que está fazendo, e é uma pessoa que, teoricamente, ela foi treinada para não apertar o botão da bomba atômica de uma forma tão imediatista, a gente vai ter um ponto que é tratado dentro do filme, dentro um documentário no Netflix chamado Killer Robots, que ele fala de todos esses aspectos que é muitas vezes apocalíptico por causa da mídia e muitos desses potenciais também. Por exemplo, com um computador normal, um MacBook, um professor renomado dos Estados Unidos, ele encontrou uma fórmula para você achar um equivalente de uma arma muito mortal, eu esqueci, não lembro o nome, mas uma substância que você coloca na pessoa assim, e mataram, acho que o irmão do Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, num aeroporto na Ásia, em algum lugar. E é algo que mata instantaneamente. Isso é um perigo muito grande. Só que ainda assim tem a facilidade de você descobrir o conhecimento, mas tem a barreira de entrada de você conseguir esses insumos, né? Então a gente tem a nova era de acesso a dados. E o grande ponto que a gente precisa separar, que no meu ponto de vista a gente ainda não chegou nem perto de ser inteligente, mas muitas pessoas vão perder o emprego justamente porque elas não atuam com inteligência, elas trabalham como robôs, fazendo tarefas repetitivas. Operacionais, repetitivas. Operacionais, e então o robô só está tomando de volta o que deveria ser dele. E de onde vem essa forma de trabalhar de forma repetitiva? Da Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam como máquinas, e não só na área de indústrias, mas também na área comercial e que usando até computador mesmo, quem usa computador. Você falou de alguns pontos aqui, deixa eu entender e trazer à tona aqui. Então, não necessariamente será uma bomba atômica ruim. Vai ser uma bomba atômica que não vai acabar com a humanidade, mas sim vai fazer uma nova forma de pensar para a evolução humana até. Posso usar esse termo? Sim. Porque depois você colocou um cenário de uma nova era, né? E a gente bateu um papo aqui que acima do radical, o que vem depois do radical? Vem uma nova era, né? Sim, a gente meio que já está vivendo isso, né? Se você for parar para pensar, o medo que todo mundo tem de ser dominado por tecnologia, meio que não vale, porque as pessoas já são meio reféns do celular. Perfeito. Então a gente já está vivenciando essa dependência tecnológica e muito dos algoritmos que é usado em redes sociais já é IA há muitos anos e as pessoas são
condicionadas a ficar mais e mais horas por causa que elas seguem conteúdos e esses conteúdos foram treinados e cada vez a IA está mais especialista em entender o perfil específico de cada pessoa. Então, ela vai te colocar conteúdos que você vai ficar mais viciado. E é isso que é um modelo de treinamento, né? Você entender de forma mais personalizada uma pessoa. E o grande ponto de toda essa forma hollywoodiana, apocalíptica, é o medo, né? Então, o ChatGPT vai ficar tão especialista em me responder aquelas coisas que são interessantes para mim, ou a forma como eu absorvo, que eu vou ficar viciado nele? É isso que eu posso entender? Eu não gosto de usar o ChatGPT como exemplo, porque ele é baseado no que está na internet. E a qualidade do que tem na internet não é muito bom. Por exemplo, a diferença de uma IA generativa que é utilizada no ChatGPT para uma que não é basicamente a forma como você pergunta. Então, por exemplo, eu já lido com essas tecnologias há quase 20 anos, só que eu tinha que ir lá escrever um código tudo, né? E fazer uma pergunta. E se você errasse um travessão? É uma pergunta muito barra, técnica. Um ponto e vírgula, você tinha que voltar tudo, né? Isso. Aí hoje uma pessoa qualquer consegue fazer a mesma pergunta. Ou seja, sem essa pergunta, sem a assertividade de fazer a pergunta certa, o dado não serve para nada. Perfeito. Então até o Sebrae usa uma pirâmide que ele fala das diferenças entre dado, informação e conhecimento. O ChatGPT não é inteligente, mas ele é uma base de conhecimentos que estão abertos. Perfeito. Só que imagina que esse ChatGPT fosse uma base somente de artigos de Harvard, Stanford e MIT. Eu confiaria muito mais no ChatGPT se fosse, mas não é. Então, do que a internet como um todo, a né? internet como um todo não é um ambiente tão satisfatório para uma empresa ou média ou grande. Entendi. Então, elas vão acabar criando as próprias tecnologias generativas com os seus dados. Só que aí tem outro asterisco, que se você não tem dados suficientes para bancar esse treinamento, a gente tem por exemplo, que eu fiz um curso de Harvard e do MIT, os professores comentam, né? A inteligência artificial é burra, mas ela só começa a potencializar como se fosse inteligente quando você tem muitos dados. Então, é uma máquina de processar dados que se entra dados ruins, sai dados ruins. Perfeito. Então, o povo brinca que é uma máquina de lixo. Se entra lixo, sai lixo. E entender esses 3 pontos de dado, informação e conhecimento é muito importante, né? Porque quem transforma dado em conhecimento é humano. A IA generativa não cria conhecimento do nada. Ela pega conhecimentos que foram validados por humano em algum lugar, até mesmo na internet. Compila? E compila de uma forma mais humana, numa linguagem mais humana, que antes era feito por técnicos com programação. Perfeito. Só que ainda assim você precisa ser assertivo e fazer a pergunta certa, né? Que aí é o prompt, né? Que é você fazer uma engenharia de prompt adequada ao que você quer. Não, hoje eu tenho até uma curiosidade para saber assim, como que a gente vai definir um prompt. Se o curtir era um polegar para cima, né? O coraçãozinho até. Então como é que seria uma figura de um prompt? Você consegue pensar nisso aí? A gente está vendo muito falar que vão surgir novas profissões. Engenheiro de prompt é uma nova profissão. Eu acho que em algum momento até um engenheiro de prompt pode ser substituído por uma IA que vai ser mais assertiva do que um engenheiro de prompt. Mas aí como que vai ser esse refinamento? Que, por exemplo, você é um executivo, você começa a conversar com esse ChatGPT do futuro, por exemplo. Pode ser até outra empresa, talvez o ChatGPT morra e o Google crie uma coisa, uma empresa nova que nem existe ainda, consiga deixar essa linguagem mais assertiva para não precisar de um prompt. Então, por exemplo, eu começo conversando com você, fazendo perguntas sobre a sua vida. E isso te gera contexto. Esse contexto pode te focar em você procurar quais são suas dores e você vai criar uma solução. Então é mais ou menos o que acontece no mundo das startups. Startup que cria solução sem ouvir cliente, morre. Perfeito. O mundo de soluções bem criadas é quem tem capacidade de validar dores e criar soluções reais do mercado. Que aí pode acontecer isso também com o ChatGPT
ou uma empresa que vai derrubar e matar a OpenAI. Não dá para A saber. gente não sabe ainda, né? É. E hoje você diria o seguinte, que no cenário de startups, né, é fundamental para uma startup ter inteligência artificial, né, para ter sucesso, para alcançar sucesso, ou nós só teremos startups de inteligência artificial dominando o mercado como um todo? Como é que você vê isso aí? Existem alguns níveis de inteligência artificial. Por exemplo, o mais famoso, que são essas grandes empresas, principalmente no Vale do Silício, que é a OpenAI, existe uma barreira de entrada muito grande, que é na casa de bilhões de dólares. Uhum. Essa barreira de entrada que é tão grande que, por exemplo, o MIT, Harvard e Stanford, eles não têm tecnologia suficiente para treinar os seus modelos e eles dependem das Big Techs para treinar os próprios modelos com grandes profissionais das áreas. Imagina, você é um aluno de Stanford, de doutorado, e você criou um modelo que pode até ter muitos dados, mas não tem a tecnologia que vai conseguir processar esse tanto de dados com a tecnologia que você está criando. Então, esse primeiro nível é algo que é um nível de investimento muito grande que poucas empresas vão dar conta. Então, a gente fala de uma pirâmide que lá dentro tem no início a NVIDIA e abaixo dela algumas empresas que, por exemplo, está a OpenAI e o Google, que tem dinheiro suficiente para treinar esses modelos. E esses modelos são generalistas, porque você depende de muitos dados para ter saídas generalistas, ou seja, responder perguntas sobre questões generalistas. Mas até o que eu comentei que com o Mac ele conseguiu fazer o processamento de uma questão mais específica, o que eu imagino para uma startup é que você tem que ser nichado, e se você tentar ser generalista, você não vai conseguir fazer nada bem feito. A ideia de uma startup continua a mesma, ser nichado, resolver a dor de uma fatia pequena no mercado para depois conseguir escalar. Sim, usando inteligência artificial. Só que hoje vai ser mais nichado ainda, vai ser mais hiper personalizado, é o que se fala muito, né? Você tem que... É tipo uma nova onda, né? Que teve algumas barreiras tecnológicas que em 2008 propiciaram surgir, por exemplo, o Netflix. E o Netflix, 20 anos antes, já tinha lançado tecnologias, só que eram mais manuais do que é a tecnologia hoje. Perfeito. Por exemplo, uma dessas foi o Hadoop, que é a tecnologia do Big Data. E essa tecnologia já existia em grandes empresas, só que com mainframe, que é de alto custo. E o Google criou uma tecnologia que propiciou e fez um artigo, só que não foi ela que criou a tecnologia, foi o Yahoo que criou o Hadoop como software livre. E foi a partir daí que vários unicórnios começaram a surgir. Foi por causa de essa é uma das tecnologias, o mobile, a internet ser mais rápida também. Olha. Mas o Uber, antes, não existia viabilidade para ser uma experiência boa de pedir um táxi, por exemplo, igual o Uber é hoje. Então, essas barreiras, elas vão limitando o poder de atuação de pequenos entrantes, que seria o caso das startups. E hoje eu entendo que a lógica do Venture Capital vai mudar muito. Pensar em investir para uma startup virar unicórnio, eu acho que talvez o timing vai ter acabado, mas ainda existem mercados endereçáveis de até 100 milhões, por exemplo, de bilhões de unicórnio. Eu acho que talvez não vai ser tão viável. E acho que se fosse para dar uma dica para quem é da área de startup, está criando algum negócio, seria mais entender a dor de uma forma muito mais específica do que o mercado fez há 5, 10 anos atrás. Entendi. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu poderia ter criado um concorrente para o Hotmart descentralizando. Só que uma Hotmart é muito grande, ele é um unicórnio. Então, eu comecei criando a minha medicina, que é bem nichado, e vi que dá para fazer para vestibular. E estou validando se vestibular e concurso vai dar para eu dar conta dos 3. Mas provavelmente não vai dar. O que tiver mais retorno financeiro, eu vou ter que focar em uma. Você está acelerando 3 negócios próprios, então. Então, uma hora eu vou ter que focar, porque a quantidade de dinheiro necessária para rodar os 3 é muito grande. Perfeito. Então, não só dinheiro, mas tempo também.
Tempo também, né? E normalmente dinheiro é o somatório de tempo de várias pessoas, né? Então, você vira um multiplicador de pessoas, um multiplicador de horas. Entendi. Então você vê a inteligência artificial como esse cenário que pode ser um trampolim para uma startup realmente conseguir alcançar mais um outro patamar, Sim. depois de encontrar o seu próprio nicho, né? Eu acho que vai ser obrigação para todas as empresas usarem inteligência artificial, mas você tem que entender qual que é o seu quadrado, onde eu consigo me encaixar. Se você é uma startup ou microempresa, você vai ter que pensar nichado com um custo de tecnologia que você consegue pagar. Perfeito. E aí você vê, a gente vai seguindo um cenário de que teremos muitos CEOs de inteligência artificial comandando, você acredita ainda que a educação humana, tudo que a gente tem hoje, já construiu até agora, vai continuar dominando aí para a gente poder falar o seguinte, os founders de startup, eles precisam ter um perfil, um modelo aí. Como você vê isso? Eu sou um founder aparentemente técnico, só que eu sou meio a meio, né? Eu gosto muito de neurociência. Apesar de eu não ser o melhor vendedor, eu entendo muito de vendas, né? Então, a questão dos perfis complementares, eu acho que ainda é essencial. Perfeito. Que você tem que ter um cara de tecnologia, um cara que entende de vendas, o cara comercial. E tendo no mínimo esses dois, eu acho que já é suficiente. Hoje em dia se falam em 3, 4 perfis complementares, mas acho que os mínimos necessários são esses dois, o técnico e o comercial. O comercial por si só, ele vai ser uma padaria, então ele não vai conseguir escalar. E o técnico por si só, ele não vai vender, então tipo, ele vai criar um produto da cabeça dele que ninguém quer. Então, esses perfis são complementares e necessários. Entendi. Não, fantástico, cara. Já deu uma... Então, se você está vendo aí que perfil você tem, né, e o quanto que uma inteligência artificial pode ser uma conexão ou aquele gap que você tem, né? Você acha que vai ser melhor? De repente você seria um sócio de uma inteligência artificial? Como é que é? Ela trabalharia para você, né? Eu não considero a inteligência artificial inteligente. Por quê? Porque o viés que a gente tem de inteligência faz todo mundo achar que a IA é inteligente. Por que eu acho que não é? Porque ela faz tarefas repetitivas, só que a maioria das pessoas faz essas tarefas. Então a pessoa está vendo, ela vai me substituir, então ela é inteligente. Não é. É tu que não está usando inteligência no seu trabalho. Então, entendi. a maioria das pessoas não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Ela vai ser substituída por uma pessoa que usa inteligência artificial e vai ter o dobro, o triplo da produtividade que ela. Entendi. Então, no contexto de ser um sócio de IA, eu não enxergo isso. E se existir, vai ser algo de 500 mil, mais de 1000 anos, porque eu acredito que a gente não vai enxergar, a ver a superinteligência artificial, porque a gente ainda não sabe como funciona o cérebro. Isso abre margem para qualquer um especular o que quiser sobre inteligência. E eu tenho uma hipótese que invalida tudo que se falam de poder de processamento, dizendo que a computação quântica vai conseguir gerar. E acredito que não vá. E mesmo que conseguisse, ainda assim não existe o algoritmo que simula o comportamento do cérebro humano, e porque a gente não sabe. Então meio que a gente está apostando. Tudo é uma aposta ainda. A gente está apostando no que a gente acha que é inteligência. E o que eu acho que é esse viés? Que a gente acha que inteligência é armazenar dados. Então, por exemplo, a pessoa que é inteligente é aquela que decora a Constituição. Mas se tu não sabe aplicar isso, por exemplo, se é um juiz que não sabe aplicar isso na realidade da sociedade, esse conhecimento não serve para nada. Perfeito. Porque, tipo, por exemplo, a gente passou a vida toda na escola decorando coisas. Então, a gente acha que decorar coisas é ser inteligente. E não é. A inteligência não é um pendrive. Se fosse, o ChatGPT conseguiria automatizar o emprego de todo mundo. E não automatizou, e não é bem assim. Então, a gente já vê que tem um erro nesse viés de inteligência. Só que como ela afeta o emocional das pessoas, com essa mentalidade de Hollywood meio apocalíptica, vendo medo de perder o emprego, ela acaba gerando uma questão de ganhar muito cunho, de velocidade de divulgação da IA. E foi isso que o CEO da OpenAI, do ChatGPT, fez. Ele viajou o mundo falando sobre os perigos da
inteligência artificial e lançou o ChatGPT. Então falaram que em 2 meses ele conseguiu bater o recorde de outros negócios que atingiram escala mundial, e não foi, porque ele começou um negócio pregando um medo na cabeça das pessoas. Ele criou as primeiras versões lá do ChatGPT há muito tempo atrás, então teve várias validações. Então não foi 2 meses. Lançou a versão 3, né? Foi a versão 3, a 1 foi em 2016. O algoritmo que propiciou foi bem antes, e a IA já é algo de muitos anos. Então, essa forma que a gente enxerga de pessoas perderem emprego, por exemplo, eu acho que é justamente o contrário. Quem vai perder o emprego primeiro vai ser quem é profissional especializado, que tem nível superior. Porque, usando conceitos de negócio, por exemplo, existe um robô que ele custa R$600 mil, que ele faz tarefas domésticas. Não é um humanoide que faz tudo, mas ele limpa a casa e não é igual aquele robô pequenininho que só varre mal. Não é igual o Arno, né? É um Arno que só tira o pozinho. Não, ele faz limpeza pesada. Existe, acho que até em Brasília compraram uma vez pro aeroporto, só que ele custa R$600 mil, com a Selic a 10%, o custo de oportunidade é mais caro do que um funcionário humano. Perfeito. Então já quebra a lógica de mercado de ter robôs substituindo pessoas. E isso já existe na indústria automobilística há 50 anos. Sim. E para se pagar é algo muito caro. Tanto é que até hoje nem se paga, porque a Toyota é uma das poucas que tem lucro na área automotiva, e o custo para criar um parque industrial totalmente robotizado é muito grande, e tem áreas que ele não é 100% porque é mais barato colocar humano. Então tem condição hoje de um carro ser 100% feito por robôs, só que você valida o que é financeiramente viável e o que não é. Então, sempre no olhar de negócio. Sempre no olhar de negócio, não tem jeito. Você não vai substituir trabalhos que são mecânicos tão fácil, porque a barreira de custo é muito grande. Então, por isso que eu acho que quem vai ser substituído primeiro vai ser quem tem nível superior. Isso já está acontecendo até nas Big Techs, né? Eles demitiram muita gente e eles não estão contratando mais estagiário e nem júnior, porque com o Copilot, tu não precisa de um júnior mais, e as tarefas mecânicas que um júnior fazia, já tem algumas automações que não necessariamente é um Copilot, um ChatGPT, muitas delas são RPAs, baseadas em IA ou não, e essas tecnologias vão automatizar a entrada de profissionais que acabaram de formar. Isso é um problema, porque como que um profissional júnior vai conseguir experiência? Se já tinha dificuldade de conseguir, porque só estavam contratando plenos e sênios, isso agora vai se estender para os outros mercados. Vai ser cada vez maior. Então, a gente não vai ver esse cenário apocalíptico de mercado para 80% das profissões sumirem, nada disso. É muito difícil acontecer isso, porque é muito dinheiro necessário para automatizar uma profissão. Então, tem que ser uma empresa focada em automatizar um emprego, e não vale a pena, porque você não vai ter um retorno financeiro tão viável para automatizar um emprego só. Então, o que está acontecendo é um profissional híbrido, né? Você não vai perder o emprego para uma inteligência artificial, você vai perder o emprego para quem usa IA e vai ter o dobro de produtividade que você tem. E pode ser que diminua a quantidade de vagas, mas não necessariamente você está perdendo emprego para IA, mas sim para alguém que usa IA como ferramenta. Que Olha é isso aí. que ela é. Então fica você antenado nessa situação, tá? Porque desperta a gente para um cenário que a gente imagina que não, a IA vai substituir tudo. Não, é sempre um humano que vai saber usar a IA como uma forma devida. Posso colocar assim, Lavoisier? Sim, da forma devida, né? Não, eu penso como a gente vai virar um super-humano, não uma super-IA. Porque o nosso gap é memória de curto prazo. Por exemplo, o caso do xadrez. A gente acha que lá é inteligência. Não é. Para uma máquina não é inteligência. Por quê? Porque é aquela questão do pendrive. A memória de curto prazo é como se fosse um pendrive muito pequeno, porque o nosso cérebro evoluiu para economizar energia.
não para ficar decorando coisas. A gente evoluiu para sobreviver na selva. Aham. E para a gente sobreviver, tinha que economizar energia. Então, esse gap de ele conseguir ganhar esses jogos não é porque ele é inteligente, é porque ele tem uma base de dados de memória de curto prazo maior e ele pega todos os dados possíveis, ou mesmo sem dados, ele consegue criar cenários possíveis. Então, Perfeito. basicamente é uma análise superando a memória de curto prazo humana. Então, a gente meio que vai virar super-humanos complementando as nossas dificuldades, nossos gaps. Perfeito. E agora, que conselho você daria para a gente ir para a parte final desse nosso papo aqui, para os empreendedores que estão começando aí, que estão desejando entrar no cenário de startups, né? Que conselho você daria para assim, cara, você não pode abdicar disso aqui? O ChatGPT parece o melhor mercado para você usar, mas não é. Ele é generalista e você pode até usar ele como base e criar soluções que se tornem especialistas, que chamam de fine tuning, né? O grande ponto que eu não chamo inteligência artificial de inteligência é porque ela precisa de fine tuning. Se fosse inteligente, ela não precisaria de fine tuning. E a OpenAI, ela usou o trabalho de quenianos, por exemplo, com $2 a hora para fazer esses fine tunings. Hoje em dia, eles até assumiram que fizeram e não fazem mais. Eu acho que esse fine tuning, quem faz é a gente agora, fazendo perguntas, falando, não, você está errado. Aí esse retrabalho está gerando fine tuning. Mas o ponto principal é, não usem algo para reinventar a roda. Tenta ser nichado. E eu acho que o Crew AI, que é de um brasileiro, é o caminho mais assertivo, que ele está criando uma ferramenta que pode até passar a OpenAI, porque ele está sendo muito mais nichado e muito mais especialista. É um brasileiro que mora nos Estados Unidos e está criando uma forma muito mais realista para empresas usarem inteligência artificial. Então, a minha dica é tentar usar Crew AI ou algo que faça você ser nichado. Tem o Hugging Face com uma quantidade absurda de ferramentas, então pode ser que a solução que você está querendo criar já existe lá. Então você nem precisa de um programador no momento de MVP, de validação. Então talvez você vá precisar de alguém técnico para ser sócio, mas no momento mais inicial, porque você quer testar a hipótese de negócio, tu nem precisa. Usa uma solução americana que já está pronta e faça com uma cara abrasileirada para ver se isso vale para o mercado brasileiro. Né? Não, perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo aqui sobre startup, inteligência artificial, com o Lavoisier Ferreira. Lavoisier, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. E assim, muito conteúdo. E a gente vai voltar aqui em mais 10 edições, não é isso? Bora. Eu adoro inteligência artificial. Podendo contar comigo, eu tô aqui. Show de bola, pessoal. Eu sou o Jorge Andrade e esse foi mais um IA em Foco da Giant Inovação. Um grande abraço.